Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Sonhos de Vidro em Sombras de Concreto de Pedro Sassi. E olha, isso aqui não é só mais uma história sobre o futuro, não. É uma viagem por um mundo que, de um jeito bem assustador, reflete o nosso próprio presente. Bora desvendar esse quebra-cabeça juntos? Para começar, é super importante sacar uma coisa. Este livro não é uma simples coletânea de contos. Pensa num mosaico, onde cada narrativa, cada pecinha, se encaixa para formar uma imagem muito maior, uma imagem única e inseparável. Cada história ali é fundamental, sabe? Elas constroem um cenário que é, ao mesmo tempo, gigante e muito, muito pessoal. E que quebra-cabeça, viu? A Ana Rush, na apresentação do livro, já dá o recado logo de cara. A proposta aqui é bem essa: destrinchar o pesadelo. Essa frase, por si só, já prepara o terreno para a gente mergulhar numa distopia que tem muito a dizer sobre a nossa própria época. No centro disso tudo, o que a gente encontra? Dilemas. Dilemas pessoais com consequências gigantescas. Não são questões abstratas de jeito nenhum, são escolhas que definem vidas inteiras. Vamos dar uma olhada em como o futuro simplesmente bate na porta de alguns personagens com um contrato na mão. A primeira pergunta já joga a gente direto para o conto Longo Inverno. Imagina só a cena: acordar décadas no futuro, esperando encontrar um mundo cheio de promessas, mas em vez disso você acorda sem absolutamente nada. O dinheiro, o status, o que você conhecia, tudo virou pó, ficou obsoleto. E aí, qual o próximo passo? Daí a gente pula para Hotel 1995. E se existisse uma tecnologia que permitisse reviver um período de tempo de novo e de novo? Um personagem usa exatamente isso para tentar criar o dia perfeito e conquistar uma pessoa. Mas espera aí, qual é o custo ético e psicológico de ficar manipulando o tempo e as pessoas desse jeito? E como se não bastasse, para complicar tudo, em Cogito Ergo Sumus, a gente se depara com a ideia de uma consciência coletiva. Sua mente não é só sua, ela é compartilhada com outras 4 instâncias que vivem em corpos diferentes. Quem é você de verdade quando o eu vira nós? E o mais maluco de tudo é que essas 3 realidades, elas coexistem. O cara que perdeu tudo, o amante preso no tempo e a mente coletiva. Todos eles vivem no mesmo universo. E é justamente essa conexão entre eles que revela a verdadeira e, francamente, assustadora complexidade do mundo que o Sassi construiu. Ok, para a gente entender bem essas histórias, a gente precisa primeiro entender o cenário. O mundo é basicamente dividido em 2 lugares que são o oposto um do outro, mas que, ao mesmo tempo, não vivem um sem o outro. A utopia de Arco-Sante e o caos da faixa cinza. De um lado, a gente tem Arco-Sante, um colosso de vidro, sede da República, o lar dos humanistas. A promessa de um futuro brilhante e organizado. Do outro, a faixa cinza. Um labirinto de sombras de concreto, instalações ilegais que são descritas como ninhos de ferrugem, um lugar onde a única lei é a da sobrevivência. Essa divisão, gente, é o coração do conflito social do livro todo. E essa situação do Antônio Masi, o personagem que acorda da criogenia, nossa, ela diz tudo de um jeito brutal. Para quem vive nas sombras, o futuro não tem nada de carro voador ou cidade limpinha. O futuro, para ele, tem cara de coisa clandestina, perigosa e assustadora. Bom, com o cenário montado, bora mergulhar no tema principal do livro, porque ele usa essa distopia toda para fazer uma crítica bem direta ao nosso mundo, principalmente ao que a gente chama de capitalismo tardio e todo o seu mecanismo de exclusão. Só que aqui, a opressão funciona de um jeito diferente. Esquece a ideia de um Big Brother ou um ditador. A ordem é mantida por corporações, por meio de contratos e leis extremamente rígidas. O controle não vem de um tirano, mas de um sistema que foi levado ao extremo mais desumano possível. O caso do Antônio Massi é um exemplo perfeito disso. Ele não acorda para a liberdade, ele acorda para um pesadelo burocrático. Cada passo, da desintoxicação até a notícia da falência, vai tirando um pedaço da identidade dele. No fim, ele é forçado a aceitar os termos de um programa social. É a opressão disfarçada de procedimento padrão. Em Hotel 1995, a prisão não tem grades, é uma prisão no tempo. Um ciclo exato, sufocante, 14 horas e 15 minutos. Imagina só a tortura que é essa precisão. É uma contagem regressiva que sempre volta para o começo. Um relógio que nunca avança de verdade. E em Cogito Ergo Sumus a coisa vai ainda mais fundo.
A própria ideia de indivíduo é desmontada. A consciência é dividida entre 5 instâncias, em corpos diferentes, cada uma com sua personalidade, da ambiciosa à tímida. Juntas, elas são uma coisa só. Isso força a gente a pensar: o que afinal significa ser eu? Então, depois de passear por esses mundos e dilemas todos, fica aquela pergunta no ar, né? O quão distante esse futuro realmente está do nosso presente? A obra é um convite para a gente olhar para essas sombras de concreto não como uma fantasia, mas como um espelho. No final das contas, o livro é muito mais que só uma boa história. É quase uma ferramenta. Ele usa a ficção distópica como se fosse uma lente de aumento, forçando a gente a enxergar as engrenagens da exclusão que muitas vezes já estão funcionando na nossa sociedade de forma invisível. E mesmo com tudo isso, o livro não deixa a gente num beco sem saída. Essa citação, lá do finalzinho da obra, é um mistério, mas é poderosa. Mesmo num mundo onde o futuro parece decidido e o presente é sufocante, o passado, ele se torna um lugar de esperança. É um convite para a gente pensar. Então, a pergunta que fica para a gente é: e se a gente olhasse para o nosso mundo hoje e começasse a ver os primeiros traços de arco-sante e da faixa cinza? Sonhos de vidro em sombras de concreto não dá resposta fácil, mas com certeza dá as perguntas certas para a gente começar a procurar.